Eba, networkers! Melhor dia da semana, dia da nossa live da reciprocidade. Deixa eu fixar o nosso tema aqui. Oi, Felipe, já te chamo aí já já. Tema fixado. Mais delongas com o nosso convidado Felipe Chiarello. Fala, Breno, Aê, tudo bem? Felipe, você tá bom? Beleza, deixa eu ajeitar aqui. Isso, ajeita. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Bem, graças a Deus. Que bom. Felipe, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui comigo na nosso canal do Enchendo a Banca, né? Nas nossas lives. Eu resolvi criar essas lives, eu chamo, eu brinco que é a live da reciprocidade, porque de alguma maneira eu quero retribuir a todas as pessoas que estiveram comigo nesse caminho de mais de 25 anos de advocacia e mais de, sei lá, os 5, 6 anos do Enchendo da Banca que a gente tem contribuindo com a advocacia. E você, a gente tem uma história muito engraçada juntos, né? Mas eu não vou contar nada, vamos ver se vai ter oportunidade de a gente. Muito curiosa a nossa muitas passagens que nós tivemos juntos, né? Então, Felipe, assim, eu normalmente, ao contrário do que a gente está acostumado dos eventos jurídicos de muita formalidade, aqui eu gosto de tratar as coisas de uma maneira informal. Então, eu não vou te apresentar, eu só quero te agradecer mais uma vez e vou deixar que você se apresente, Felipe Chiarello. Fique à vontade, o palco é seu. Poxa, obrigado, Breno. É uma alegria estar aqui com você, com toda essa galera. Eu estou vendo muita gente aqui que já entrou, que trabalha comigo, que eu conheço, amigos de longa data também estão aí. E para mim é uma alegria, uma honra. Para falar um pouco, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Chiarello, então eu sou hoje pró-reitor de pesquisa e pós-graduação no Mackenzie, mas tem toda aquela história de vida, né, que talvez seja interessante contextualizar. Ah, sem Eu, dúvida. eu sempre gostei da vida acadêmica, desde pequeno eu queria ser professor, eu queria realmente lecionar, sempre gostei. Então, quando eu saí da faculdade de Direito, eu já fui direto para o mestrado. O que me ajudou bastante nessa formação, Breno, eu acho que foi o movimento estudantil, essa coisa de centro acadêmico, que você conhece, a gente vivenciou, é, e para mim foi muito importante, foi fundamental. Depois quando eu entrei no mestrado da PUC, eu queria fazer representação docente dos pós-graduandos e fui presidente da PG da PUC também. Ah, que legal. E aí depois isso me levou à presidência da ANPG, Associação Nacional, que é nós temos a Uni para graduação, mas a ANPG para o mestrado e doutorado, né, para pós-graduação. E para mim foi fundamental isso. Me ajudou você sabe que as reuniões, as coisas, as assembleias, as próprias reuniões de trabalho, elas fluem melhor quando você tem uma história nisso, porque isso você consegue se desenrolar melhor. Eu sempre gostei de trabalhar com isso. E aí, há alguns anos, eu já era coordenador, coordenei GV, dirigi a Unimonte em Santos, sou santista com muito orgulho. E, e aí eu resolvi focar no Mackenzie, saí de praticamente tudo, fiquei só no Mackenzie e lá agora assumi há pouco tempo, há uns anos, a direção da Faculdade de Direito e agora fui promovido a pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que coordena toda a pesquisa, toda a inovação do Mackenzie, todo o lato e estrito senso, e isso tem eu tenho me dedicado bastante a isso, isso tem sido incrível. Além disso, Breno, eu tenho algumas outras histórias, né? Eu tenho uma startup com alguns sócios aí em Santos, chama Simple Sign. Eu estou vendo que tem um monte de gente lá de Santos aí, né? É. E, e é uma startup de intermediação de contratos, tal. Os meus sócios também têm aquele Zen, aplicativo de yoga, meditação, que está Ah, que bacana. nos top trends da Apple.
Sou sócio com a minha irmã de um hospital de cirurgia plástica em Santos, um day hospital. Um monte de outro. E eu advogo muito nessa área de direito médico, sempre gostei disso, trabalho com liberdade de expressão do médico, sempre gostei dessa área. Seu pai foi um brilhante, brilhante cirurgião plástico, né? Realmente. Felipe, assim, você tem uma carreira notável nessa área de estudo acadêmico. E eu confesso para você, eu estou vendo aqui alguns amigos, o Almir Ramos da Silva, que é lá do Movimento Raiz, a gente discutir. Também a gente tem um valor de discutir essas questões envolvendo o engrandecimento da advocacia. Aí. Então eu vou citar algumas pessoas que estou vendo aqui, o Cauê, meu parceiro, o Francisco, o Léo Ostrovski, além do Almir, que já falei, nossa, Fabiana Pereira, Michela, gente, olha, muito, muito agradecido aí por vocês estarem nos prestigiando. E como eu estava dizendo, Felipe, você tem uma carreira brilhante, brilhante nesse mundo acadêmico, e eu fiquei muito feliz mesmo, quando nós conversamos aí há alguns dias atrás, até para a gente acertar, entender o que a gente poderia... Eu não gosto de combinar as coisas muito na live, porque parece aquelas entrevistas que a gente vai para o jornal, né? O cara combina tudinho e você fica no script, eu gosto de deixar a coisa mais fluir um pouco mais. E eu fiquei muito feliz, porque eu percebo que você, além você é uma pessoa que, por esse viés do desenvolvimento acadêmico, principalmente aí dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, está trazendo um novo olhar. Eu sempre venho discutindo com muitos colegas, assim, advocacia, evidentemente que a gente tem muita coisa para melhorar a advocacia, mas me parece que se a gente não houver uma atualização significativa neste pensamento do estudo jurídico, a gente não consegue fazer uma mudança significativa no pensamento da advocacia. Você não concorda comigo? Sim, mas antes, não me responde ainda, porque antes eu quero te perguntar um negócio, cara. Eu sempre pergunto para todo mundo. Felipe, por que você resolveu ser advogado? Você tem um pai médico, um pai brilhante, e aí resolveu ser advogado? Bom, primeiro que a minha irmã nasceu primeiro, né? E aí ela foi fazer medicina antes de mim. Brincadeira. Ela é irmã mais nova. Se eu falar isso aqui, eu acho que eu sou morto. Mas o que aconteceu foi que eu sempre gostei do debate, do diálogo. Eu sempre fui meio desenrolado para esse tipo de coisa. Sempre gostei mesmo. E eu pensei, poxa, aliás, fiz um teste vocacional com a Teresa Schiffer em Santos, e aí, quando eu fiz o teste vocacional, deu em primeiro lugar o direito, depois comunicação, jornalismo, psicologia. Eu falei, bom, não tem jeito, o direito está em primeiro lugar, eu vou seguir o direito, e estava no meu coração. Então eu achei que eu queria realmente defender as minhas teses. Isso acho que foi uma coisa que sempre eu carreguei. Até em casa. Show. Você sempre foi um excelente em argumentação. Aliás, se você tivesse se especializado em tribunal do júri, eu tenho certeza que você teria saído muito, muito bem também, viu? Agora me responde. Eu resolvi começar a promover um debate. Eu sei que é uma questão que não é num piscar de olhos que se resolve, mas dessa necessidade da evolução significativa do ensino acadêmico. Eu, honestamente, há mais de 25 anos atrás, quando eu terminei a faculdade, eu posso garantir que a faculdade não me preparou para a profissão. E eu percebo que não quero responsabilizar este ou aqueles, muito pelo contrário, eu acho que todo mundo, inclusive nós advogados, somos responsáveis por isso, né? Mas eu fiquei muito feliz quando você trouxe diversos aspectos de inovação. Então você também concorda com essa a necessidade dessa atualização, dessa inovação? Sim, concordo demais, Bruna. A gente vem discutindo isso há um tempão. Acabei de orientar uma tese de doutorado
sobre a avaliação do ensino jurídico no Brasil e em novas perspectivas de inovação dentro disso. Durante essa pandemia também, eu desenvolvi algumas palestras. Primeira coisa que eu queria dizer, assim, eu vi muitos amigos meus bons, muito bons, eu sempre tenho falado isso nas palestras, muita gente boa que travou durante a pandemia. E eu queria dizer que tá tudo bem. Não é importante você falar, bom, mas o cara conseguiu fazer palestra e eu não. Isso não é relevante. A gente está tentando sobreviver, a gente está no meio de uma guerra. Então, a sobrevivência já é uma grande vitória nesse contexto. Agora, eu aproveitei essa pandemia como uma ferramenta de reflexão. Eu me afastei de tudo, falei, bom, agora eu estou isolado, eu estava mega isolado, eu continuo, mas no começo eu estava refletindo sobre uma série de coisas. E aí eu pensei, poxa, eu vou criar umas palestras, e criei. O telefone fica sambando aqui, né? Você sabe, né? Sei. E eu criei uma série de palestras, etc. Pensei algumas coisas que eu queria refletir, eu queria discutir. E uma delas foi direito disruptivo, que surgiu nesse contexto de pandemia. O que é a disrupção? É uma quebra, né? É uma fratura. A gente estava indo para um caminho e aí a gente percebeu que a gente tinha que se adequar. E aí o Daniel Castanho fala uma frase que eu acho muito interessante. A gente não teve tempo de se adequar. Então a gente não criou o novo, a gente digitalizou o antigo. E isso me incomoda demais. Eu queria que a gente criasse o novo. E para criar o novo, eu vou promover agora, e eu conto com a sua participação, eu vou promover um grande debate, eu vou pegar a ESA junto, vou pegar a OAB, vou pegar vários professores que só pesquisam isso no direito, e a gente vai, professores, professoras, gestores, gestoras, e eu vou discutir o futuro do ensino do direito no Brasil como um todo. Eu quero promover essa discussão, eu quero fazer um grande evento, e desse evento eu quero que saiam podcasts, lives, eu quero que saiam livros, publicações, para a gente poder servir de base, porque seria o nosso paradigma. Algumas pessoas falam, não, o direito vai ser à distância. Esses dias eu vi o Janguier, CEO do Grupo Ser, falando, não, o ensino presencial acabou, todo o ensino vai ser à distância. Eu não concordo com isso. Eu acho que vai ter uma discussão de algo híbrido, até porque aí nós ainda temos uma carência muito grande de tecnologias, de estrutura, de criação. De acesso à tecnologia também, né? Sim, de discriminação por nós temos 30%, eu tenho uma pesquisa do PNUD, 30% dos lares brasileiros, até pouco tempo atrás, não tinham acesso à internet. Então, assim, tem uma discriminação econômica forte. Então, isso tem que ser discutido, isso tem que ser travado. O cara fala assim, não, a partir de agora todo mundo vai ter internet. Não é, a vida não é assim, né? A gente precisa discutir isso. E eu acho que também Não, termina, porque o Almir fez uma pergunta bem interessante, já faço. O que a gente carece às vezes, de um network, um abraço, uma troca, e às vezes isso se dá depois da aula. Então, olha só o que eu estou falando, Brena. Não vamos abandonar a perspectiva da gente se encontrar, se relacionar, porque às vezes no café, no intervalo, você conversando outros assuntos, você conhece alguém, você tem um networking com alguém, e vocês traçam temas ou coisas que não estão na sala de aula. Isso faz muita falta no ensino à distância. Sem dúvida. Eu acho muito prematuro alguém sensacionalista fechar a questão, eu ouso dizer sensacionalista, fechar a questão sobre isso. É a mesma coisa que dizer, quando inventaram a televisão, o rádio acabou. Tem algumas pessoas que têm essa mania, né, de querer adivinhar o futuro. E como eu sempre gosto de trilhar o caminho do meio. Eu acho que uma coisa nunca anula a outra. Então, eu concordo com você plenamente. Eu ensino, a banca criou desse meu olhar de perceber a necessidade de dar apoio aos advogados. E eu gosto de ensinar o networking porque eu acho que ele é fundamental para a carreira do advogado. Uma coisa que me chamou a atenção no networking foi, uma vez me perguntaram, quem no seu negócio, mais de 50% dos seus clientes vinham de indicações. E eu, cara, o meu era, o advogado,
Se não souber, é 50%, 60%, 70%, 100% algumas vezes. Né? Há 20 anos atrás era 100%, era só indicação que funcionava. Né? Então, eu não gosto de fechar a questão com isso. Mas eu percebi ao longo desse meu processo que dar apoio à advocacia enquanto estrutura, enquanto pensamento, não era completo. Eu precisava começar a buscar apoio dessa necessidade de mudança do ensino jurídico. Olha só o que o Almir, que também concorda comigo, está perguntando. Ele pergunta se criar um novo significa queimar pontes necessariamente ou aproveitar o que é de bom e para criar uma coisa melhor. O que você acha? É mais ou menos isso, né, Fê? Sim, é exatamente isso que eu penso. Eu acho que você destruir, falar, olha, a partir de agora não vamos aproveitar nada do que existe, não vamos colocar nada, isso não existe mais, isso não funciona mais, vamos mudar totalmente. Esse abandono da história, da aprendizagem, porque a aprendizagem também é um conteúdo de história, e você não pode abandonar a sua história. Eu acho que um movimento totalmente equivocado. A Sabrina está até fazendo uma colocação que quero que você comente, que é a minha esposa, e ela, como é da área de educação, professora de um dos maiores grupos de educação do Brasil, que é o Senac, então ela pode falar de cadeira, né? E ela está dizendo para mim aqui que ela é a favor do ensino presencial, mas ela acredita que a qualidade da aprendizagem é diferente para as pessoas. Muitas vezes as aulas podem ser um podcast e tantas outras é preciso até de um desenho, porque você para atingir este novo, você precisa se preparar e estar com todas as ferramentas disponíveis. Não uma ou outra, né? Sim, você vê, a Harvard Business School fez um modelo de sala de aula novo, super interessante. Já é totalmente diferente dos modelos que a gente está usando em vários lugares aqui no Brasil. Eu diria que o Brasil não tem esse modelo de sala de aula ainda. E eu fiquei pensando, poxa, eles estão tentando criar alguma coisa de novo, mas existe a perspectiva deles voltarem com questões semipresenciais. Eles têm essa ideia. Então você percebe, mesmo o Harvard Business School está dizendo o seguinte, olha, nós estamos fazendo uma sala de aula diferente, nós vamos fazer uma coisa à distância. A sala de aula deles é bem mais interativa, a gente vê as expressões faciais das pessoas, ela é bem mais próxima, contudo, eles preveem a volta em módulos presenciais. Então existe essa coisa do híbrido, essa coisa de compartilhar. Eu acho importantíssimo. Deixa eu te perguntar um negócio que eu acho importante, até porque acabou sendo o centro da nossa discussão. Você falou de uma disrupção, que é uma mudança de paradigma. Mas aí, qual que é o nosso paradigma segundo o seu conceito, a sua visão? Assim, o que eu penso, o Brasil ainda não discutiu isso em profundidade. Eu quero que alguns paradigmas surjam para a gente poder chegar a uma conclusão de, olha, isso nos representa. Eu gostaria de construir isso coletivamente. Acho que a gente está muito longe do ideal. Eu vejo muita gente desmotivada, os professores reclamam dos alunos com a câmera fechada, não só na faculdade de Direito, em tudo, né? Tudo. E não raro, dependendo da plataforma que eu uso para minha palestra, eu vejo a minha face. Então, assim, eu estou falando, eu dei uma palestra outro dia, foi a realização de um sonho. Eu palestrei na ONU e a ferramenta que eles usavam, eu só me via. Então eu estava palestrando para 3.000 pessoas, somente vendo o computador e meu rosto. Foi a coisa mais bizarra do mundo. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Eu lembro que o sujeito lá falou, estamos aqui em Haia, bom dia para vocês que estão no Brasil, boa tarde para a gente aqui, boa noite pessoal que está na China, e assim por diante. E aí eu fiquei pensando, um monte de gente interessante vendo, comentando, e eu aqui só vendo meu rosto. Foi péssimo. Que loucura. Eu faço parte de um eu até comentei com você de uma liga internacional de advogados, né? E nós nos reunimos semanalmente, uma ou duas vezes, para discutir assuntos relevantes para o exercício da advocacia e essa
interligação, esse intercâmbio, vamos dizer assim, é a WIL, que é a International Worldwide Independent Lawyers League, que então é uma liga independente de advogados, né? E tem um dos, eu fiz até uma live com ele semana passada, o Yosef, que é um advogado de Israel. A gente teve uma discussão de qual era a principal, logo que a gente começou, e lá utilizamos o Zoom, qual era a principal dificuldade dele, porque trouxemos um profissional para dar umas dicas sobre esse assunto. Ele falou, gente, a minha principal dificuldade é que como eu estou aparecendo ali, mesmo que você bote na tela a carinha de todo mundo, eu tenho uma tendência a ficar me olhando. Porque quando você está dando uma palestra presencial, e eu tive o prazer, a alegria de dar muitas palestras em subseções da OAB, no próprio Senac, em outros lugares, você tem aquela interação, você tem um olho no olho, você olha para as pessoas. Imagina que loucura para o professor que tem esta estratégia de atenção, de se perceber quem está prestando atenção, quem é que está ali no foco, ou aquele que está dormindo. Uma vez um professor dormiu na sala de aula, o professor me chamou de ectoplasma. Nossa Senhora! Ele brincava, ele era muito rigoroso. Normalmente os professores bons são bem rigorosos, a gente tem que tomar só cuidado dessa medida, né? E aí eu lembro de alguns professores do Mackenzie que impediam as pessoas de usar celular no ano passado, no 2019, e agora todos os alunos estavam acompanhando a aula pelo celular em 2020, 2021. É um absurdo, né? A diferença. Mas eu acho que aí é um pouco radical, não é o caminho do meio, você proibir, talvez, o uso do celular, né? Mas o que aconteceu? Você ceifou as pessoas daquele acesso à tecnologia que hoje é imprescindível. Né? Tem mais perguntas aqui, peraí. E o Vadmec não está no celular, gente. Vadmec no celular, As pessoas usam. Às vezes o aluno está checando o celular, mas ele está vendo o Vadmec. Olha aí, a Liliane está falando que acha desagradável os alunos quando desligam as câmeras, que ela acha falta de respeito. A Sabrina trouxe aqui, continuando o nosso raciocínio, que o ser humano é relacional. Então, é importante as interações com proximidade, que afeta a experiência, inclusive do aluno, para a gente continuar nessa discussão. Tá vendo? A Liliane concordou, ela acha que é desrespeito com a câmera fechada. Eu acho um desrespeito, assim, porque às vezes você está ali ralando, faz uma aula muito legal, bola a aula, prepara as coisas, e quando você chega, você está sozinho. E aí as pessoas não interagem, e aí isso muito na graduação, né? No mestrado, doutorado, o pessoal abre mais a câmera. Mas quando você conversa bastante com os alunos, tal, eles acabam abrindo a câmera. E para nós é uma sensação maravilhosa. Você não se sente sozinho, sabe? Você se sente mais realmente incluído. É muito estranho, muito esquisito você estar sozinho numa sala com todas as câmeras fechadas. Você fica pensando assim, será que eles estão ali? Será que eu estou falando para as paredes? Será que o cara foi cozinhar alguma coisa? Foi jogar videogame? E eu estou ali falando, achando que realmente alguém está prestando atenção no conteúdo que eu bolei. Né? Mas o professor, ele também foi jogado aos leões, né? Sim. Nesse aspecto, porque ele não foi... Foi uma coisa de sopetão, ele não foi preparado. Sim. Foi uma fratura. Nessa situação. Foi uma fratura, aquilo que eu falei. Por isso que eu falei disrupção, porque é exatamente o sinônimo de fratura. A gente foi jogado para fazer aula online da noite para o dia, e aí a frase do Daniel faz todo sentido. A gente digitalizou o antigo, não deu tempo de fazer o novo. Por isso que eu acho que essa discussão tem que acontecer, e por isso que eu acho importante essa live, importante esse debate, porque, afinal de contas, nós temos vários caminhos. Outras coisas que surgiram nesse modelo de disrupção será que essas matérias, como Direito Civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elas fazem sentido? Na própria matriz curricular do CNE, da área de Direito, quando a gente discutiu, a gente extinguiu Direito Civil 1, 2, porque é a manualização do ensino. Você adequar as disciplinas, as matérias, a um manual de Direito Civil. Talvez fosse muito mais interessante você discutir conteúdos
interligados. O direito ele é intertextual, interdisciplinar. Se não for, eu não quero ele para mim. E eu acho que isso é interessante, a gente discutir casos concretos, adequando uma série de outras ferramentas de ciências sociais, para cada vez mais você ter uma interação com a sociedade. A quem serve o direito, efetivamente? Essa é uma questão fundamental e determinante, né? Sempre nós temos que ter. Por isso que normalmente eu faço essa pergunta para os colegas: por que que você resolveu se tornar advogado? Porque eu percebi também ao longo dessa minha trajetória, com alunos, com colegas que a gente mentora, que isso às vezes se perde. E se perde para nós, como seres humanos unipessoais, você imagina então quando se pensa no direito como um todo, né? Se você, a gente nunca pode perder de vista que o direito é um instrumento de pacificação da sociedade. Honestamente, pelo que a gente tem visto por aí, de decisões, de notícias, a última coisa que a gente está conseguindo ver é algum tipo de pacificação. Eu só percebo o embate cada vez maior, aliás, coisas preocupantes. Mas não vamos entrar nessa área, porque senão a gente não vai sair daqui nunca, porque a gente começa a ter uma discussão política a respeito do direito. Né? Gostaria muito mesmo que a gente tivesse uma discussão mais acadêmica. Bom, tem uma coisa que é inexorável, que é a inteligência artificial. Sim. Hoje já tem muita coisa na aplicação do direito em si, como um instrumento de auxílio do advogado. Por exemplo, jurimetria, aquelas... caramba, esqueci a expressão, que é uma expressão do marketing, que dá um aspecto visual melhor para as petições, até mesmo para a procuração, para os contratos. Esqueci o nome. Sim, mas que é o desenho instrucional, vamos dizer assim, para dentro do direito, mas para o ensino jurídico. O que você tem alguma coisa, você sabe de novidades, você pode trazer alguma coisa para a gente? A gente tem uma pesquisa grande acontecendo. Eu acho que eu vou tentar afastar para mostrar aqui. Mostra tua camisa, mostra aí tua camisa. Vamos ver se melhora aqui. Um segundo. Design Thinking. Obrigado, é Design Thinking mesmo. A gente está trabalhando com um projeto de pesquisa. Obrigado. Legal. Eu e o Diogo Reis, a gente está desde 2017. A gente foi para Stanford. E lá em Stanford eu vi algumas coisas muito interessantes no ensino jurídico. Tinha uma oficina, Brena, chamada How to Get Away with Murder. Eu olhei e falei, nossa, o seriado How to Get Away with Murder. Então, e aquilo me chamou muita atenção. Os alunos iam para 2 salas de vidro, com cartolinas, e eles trabalhavam design thinking nas salas. Era um caso concreto, ainda não julgado, e eles plotavam as cartolinas e se escondiam e ficavam discutindo qual era a estratégia de precedentes. E aquilo envolvia tanto, eu trouxe isso para o Mackenzie quando eu era diretor da Faculdade de Direito, eu chamei de Liga da Justiça. Os alunos adoram esses modelos. E a ideia era cada vez mais, Brena, começar a trabalhar conteúdos assim, trabalhar coisas fora da caixa. A sala de aula ela ficou pequena para o que a gente tem que produzir. E aí a inteligência artificial entra em um monte de coisas. Nós estamos minerando dados com algoritmos em pesquisa. Por exemplo, a nossa pesquisa de 2017, a gente voltou para o Brasil porque eu tive com o Jim Cavallaro, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, professor de Stanford, e eu falei para ele, como é que está o teu orçamento? Como é que você teve... Ele falou, Felipe, nós captamos $1 bilhão. Aí eu falei para ele, a billion? Ele falou, não. Para pesquisa? Para pesquisa. A billion. Aí eu lembrei daquela série, Billions, já que a gente estava falando de séries. Eu fiquei pensando, meu Deus, é muito diferente da nossa realidade no Brasil. E ele falou, não, mas vocês têm que começar a captar. E eu pensei assim, voltei e falei com o Pedro Buck, Diogo Reis, falei, gente, o dinheiro está pulando e a gente não está pedindo. E a gente começou a monitorar o orçamento do Facebook.
e tinha US$ 50 mil sobrando ali para a nossa pesquisa. E a gente começou a pedir para eles, olha, está na hora de vocês começarem a financiar as pesquisas no Brasil em direito eleitoral e fake news. Aí eles falaram, por que isso? Por que interessaria para a gente? Falei, porque vocês são a instituição mais processada no Brasil em ano eleitoral. E aí eles falaram, oh, isso nos interessa. E a gente começou, então, a mandar projetos para eles. A gente está no 9º projeto. Eles começaram com US$ 50 mil, a gente está com R$ 2 milhões já. Agora o Google é nosso novo patrocinador. A gente está em uma discussão avançada com o iFood. E outras discussões disso. Os norte-americanos fizeram 2 pesquisas que eu acho interessantes compartilhar. Bom, primeiro é que eles colocaram eletrodos na cabeça dos adolescentes para ver como é que o cérebro deles se comportava durante a sala de aula. E eles se surpreenderam, porque em alguns momentos estava flatline, o cérebro estava assim... O aluno veio na sala, mas o cérebro não apareceu. E Nossa. isso assustou, porque em alguns momentos eles estavam dormindo e tinha mais atividade cerebral do que quando eles estavam na sala de aula. E a segunda coisa é que eles colocaram 20 advogados numa sala e uma inteligência artificial com um geek na outra, e para analisar 20 contratos. A inteligência artificial demorou 26 segundos, os 20 advogados demoraram 92 minutos, e a inteligência artificial teve uma precisão maior do que os advogados. Então, 26 segundos para analisar 20 contratos, a inteligência artificial ganhou dos advogados. Ou seja, qual é a mensagem disso? Nós não temos mais que fazer coisas mecânicas. Está na hora de a gente fazer coisas e exatamente aí voltar à função essencial do direito, que é a intermediação da relação entre pessoas, entre seres humanos. Porque é isso que falta, é voltar à humanização do direito, voltar a coisas maiores, mais importantes, mais relevantes do que simplesmente revisar contrato. E isso passa, foi a minha conclusão, isso passa 100% pelo ensino jurídico. Sim. Porque eu quero te trazer uma pergunta espinhosa, a gente até conversou com isso, você falou que estava tudo bem eu perguntar. Eu honestamente, eu não sei o porquê no Brasil o bacharel em direito sai qualificado para exercer qualquer atividade. Porque quando eu e você terminamos a faculdade, ainda assim existiam mais ou menos 10 áreas do direito. Hoje, contando por baixo, a gente pode falar de mais ou menos 50 áreas do direito. Se a gente for falar nessa área de desenvolvimento tecnológico, ela pode se ramificar de uma maneira quase que seja impossível de contar. Por que a gente insiste no ensino jurídico lato sensu e não no ensino jurídico específico para uma área de atuação, assim como medicina faz há 100 anos, assim como engenharia faz há 50 anos? Sim, é como muito próximo do modelo norte-americano hoje, que você tem o pre-grad, que você faz todas as propedêuticas, você discute profundamente algumas questões, e depois você faz o grad específico do direito em alguma coisa que você queira se aprofundar, e aí você faz o bar naquela área e advoga naquela área. Isso é muito mais factível. Aqui parece que você é um cirurgião generalista quando você vai fazer o exame do OAB, e, de certa forma, você acabou não fazendo residência em nenhuma área. O seu estágio é apenas um internato, não é residência. Então, você não tem a residência no direito. É uma coisa que eu discuto há anos. Por isso que a gente fez uma coisa... eu queria muito que você visse. A gente fez uma coisa no Mackenzie que chama Clínica Jurídica. E foram as primeiras clínicas, efetivamente, do Brasil. A gente fez com estatuto, etc. Por quê? Porque eu visitei toda a Ivy League, eu visitei... Yale, Harvard, Stanford, visitei Columbia e olhei como é que eram as clínicas deles. Todos. Fui Chicago, Ohio State. A gente foi num evento em Chicago e uma mulher de Bloomington, Indiana, apresentou uma clínica de políticas públicas. E foi um show o que ela falou. E o Pedro Buck estava do meu lado e falou assim, cara, essa foi a melhor apresentação do evento, foi dessa mulher de Bloomington, Indiana. Eu falei, mas cara, o que tem em Bloomington, Indiana? Não, ele falou, se a gente sair agora e dirigir 9h30, a gente chega lá, hoje. Falei, Pedro, a gente vai chegar à noite, lá 9h30, cara, que isso? Perto da hora do almoço, terminou o evento.
Eu falei, meu Deus do céu, 9 horas e meia, cara. Quem vai dirigir isso? Depois eu ia ter que seguir para Nova York. Ele falou, não, se você quiser desistir, eu vou entender. Aí eu falei, Pedro, dá a chave do carro. Aí eu dirigi as primeiras 6 horas e meia, depois ele dirigiu 3 horas, e a gente chegou lá em Bloomington, e quando eu olhei o campus era lindo, era dentro de uma reserva ecológica, a clínica deles era maravilhosa, cara, eu dirigi 9 horas e meia. Olha o tesão de ver a coisa, de querer fazer uma coisa diferente. E a gente fez uma clínica jurídica chamada Arsenal da Esperança, a gente fez uma outra clínica, e o feedback dos alunos é uma coisa incrível. Então eu tenho os projetos integradores anteriores, que é o Liga da Justiça, Direito e Arte, eu tenho Direito e Cultura, Direito e Arte, e depois eu tenho a clínica jurídica. E isso é perene, né? É uma coisa que você instituiu no Mackenzie. Sim. E não é uma coisa assim, temporária. Não, foi instituído... Está na matriz curricular, você tem que passar pelas clínicas jurídicas, de certa forma, você vai vivenciando isso. E a partir de agora, da nova matriz, a ideia é que todo mundo passe por isso. Hoje as pessoas se inscrevem, tem um processo seletivo. O Arsenal da Esperança é uma clínica que é clínica geral, você não sabe o que o paciente vai ter. E aí isso que é legal, você acaba efetivamente se apropriando de alguns conceitos, porque você teve uma residência jurídica. É a coisa mais próxima que tem de uma residência. Vocês adaptaram. Sim. Em função, assim, olha, como é que, assim, eu acho tão maravilhoso que tenha realmente alguém interessado nessa evolução do ensino jurídico, porque isso vai impactar na sociedade, como você fez. Essa pesquisa, você esteve nos Estados Unidos, não foi a passeio, se propôs a dirigir durante 9, quase 10 horas para ir conhecer o que estavam fazendo na raiz aquelas pessoas que fizeram uma apresentação primorosa. Felipe, eu não conheço ninguém, eu particularmente não conheço ninguém que possa me responder. O que a gente precisa fazer enquanto advogados, enquanto representantes dessa categoria, para que o ensino jurídico, para que a gente consiga mudar as diretrizes do ensino jurídico? Sim, o que eu percebo, e essa pergunta é muito importante. Eu queria ter a oportunidade de falar uma coisa, e se você não fizesse essa pergunta, eu não ia conseguir. Eu tive no comitê que refez e rediscutiu no CNE a matriz curricular do direito no Brasil. As pessoas me ligavam e falavam assim, o que vai ser a nova matriz? Vai ter direito eleitoral? Vai ter direito não sei o quê? As pessoas ficavam esperando a gente publicar a nova matriz para que elas seguissem o nosso modelo. E eu respondia para os meus amigos, gente, por que vocês estão esperando o que a gente vai publicar? A gente vai publicar matrizes mais genéricas, mais amplas. Criem o novo, criem o regional, criem a inovação, não fiquem esperando. E 99% das faculdades de Direito, eu me arrisco a dizer que 99% das faculdades de Direito esperam o MEC publicar a matriz e falam, bom, a gente vai adequar aqui, copiar o que o MEC publicou como uma matriz. Gente, um conselho que eu dou, criem algo além. O que o MEC manda é o básico, é o que a gente gostaria que fosse o básico. E as pessoas querem fazer o básico. Seja porque, às vezes, a mantenedora tem uma preocupação econômica, falar, não, gente, o básico, o básico. Outro dia, numa faculdade de Direito, nossa, há muito tempo, eu ainda não estava na GV, nem no Mackenzie, uma faculdade de Direito me chamou e falou, a gente queria que você ajudasse a gente a reformular o curso, mas não precisa ser, o curso vai de 1 a 5 a nota. Não precisa ser 5, pode ser um 3 bom. Aí eu falei para a professora, desculpa, então não sou eu. Como assim e tal? Me recomendaram. Eu falei, não, 3 eu não sei fazer. Eu nasci para buscar o 5. Eu não vou saber fazer, a senhora vai se frustrar, eu vou me frustrar. 3 eu não sei fazer. Eu sei fazer 5. Eu nasci para buscar o 5. Então, você quer um 3 bem feito? Não sou o cara para te ajudar. Eu queria meia boca, né, Felipe? É uma vergonha, cara. Isso. Vergonha. Mas eu quero... Porque o 5 é muito caro. Então, vai fazer outra coisa, né? Você está discutindo educação. Vai vender outra coisa, né? Eu concordo.
A Aparecida Velar, ela está comunicando, ela tá dizendo que o ensino, eu acho que a advocacia como um todo, viu, Aparecida, não só o ensino, mas ela está dizendo que o ensino precisa ser mais humanizado. E o Mackenzie tem feito esse trabalho, e que as clínicas é um bom caminho para humanizar. Sim. É o apoio ao vulnerável e aquele que não tem acesso. A gente tem alguns escritórios, a maioria das faculdades tem um escritório de advocacia, mas é incipiente, é uma coisa meio que por obrigação que o MEC dá, que o MEC impõe de ter esse tipo de ação. Não está preocupado com o ensino, né? A gente tem uma parceria, tem uma AJ, uma assessoria jurídica dos alunos, que os alunos criaram, os professores, recriaram no Mackenzie, porque a nossa primeira era de 59, e essa J, nós temos trocado ideias com a PUC, com a USP, com a GV, e os alunos têm atendido um grande volume de pessoas, têm feito cursos mais baratos para os alunos, mais acessíveis, para que os alunos possam... E a Jota tem feito um trabalho maravilhoso, incrível no Mackenzie. E o pessoal da GV tem um grande protagonismo nisso também. Eu tenho um grande amigo, que é um dos maiores cabeças do ensino jurídico no Brasil, que é o Garcês, professor da GV. E eu brinquei com ele, eu chamei ele para uma banca, que eu tive um orientando de mestrado, o Diego Fortes, que foi sobre clínicas jurídicas. Na época que a gente implantou, eu fiz orientação dele de mestrado sobre clínicas. O Diego teve comigo na Colômbia, teve comigo em Harvard. A gente foi para vários lugares, ele foi comigo, meu aluno. E ele é do Mato Grosso. E foi, assim, sensacional. Ele veio para o Mackenzie para estudar, veio fazer o mestrado. Hoje dá aula na Federal do Mato Grosso lá. E foi, assim, um trabalho maravilhoso. Só que a gente passou... Era uma banca de mestrado, a gente passou umas 3 horas discutindo. Porque o Garcês, eles têm um modelo de clínica na GV que é uma clínica simulada. E eu acho incrível tudo, mas eu não acredito que seja clínica isso. E essa foi a minha grande discussão. Eu falei pro Pedro, a gente ficou discutindo mas a gente ficou discutindo tese, né? E o Garcês até falou, nossa, a gente diverge, porque a gente acha na GV que pode existir clínica simulada. Aí eu falo um pouco isso que a Aparecida falou. Sem humanização, sem trabalhar o ser humano, sem atender pessoas vivas, não é clínica, é simulação. E aí, simulação... Aliás, eu tive na London South Bank, porque a gente também foi para Oxford, a gente foi para Londres. London South Bank tem a maior clínica de acesso à justiça da Europa. É um prédio inteiro, Breno. Eles têm 3 atendimentos simultâneos, e eu estive lá com o pessoal, com o Alan, eles fizeram um summer course no Mackenzie, que chama Access to Justice. Foi brilhante. Coisa linda. E eu falei para o Alan, né? Não, pô, GV é uma excelente instituição, eles têm uma clínica simulada. Aí o Alan falou para mim, não, mas isso não é clínica. Então, a gente tem uma visão muito próxima. É conceitual, né? Exatamente, é apenas a nossa verdade. E por isso que é bom poder discutir tese. O Garcês falou, a gente está discutindo teses aqui e ninguém xingou o outro, a gente pode divergir sem estressar. E isso é maravilhoso. Não significa mas que eu percebo que tanto uma ferramenta, a simulação, clínica ou não, tanto quanto a clínica, que é o atendimento a pessoas de verdade, são instrumentos excepcionais para o ensino. Né? Na minha opinião, essenciais. Não existe mais. Excepcionais, assim. Quando eu entrei na faculdade, o meu pai tinha um grande amigo aqui, e eu entrei na faculdade, ele falou para meu pai assim, que é advogado, chama o Edu para conversar comigo. Eu fui na casa dele, etc. E ele me deu o seguinte conselho, segundo a experiência dele, né? Durante esses 5 anos de faculdade, você estuda. Aprenda os conceitos e não se preocupe na parte prática. Isso pega depois. Ainda bem que eu não segui o conselho dele. Ainda bem. E não que não fosse uma coisa de super boa vontade, e ele
quis me passar a experiência dele, que tinha 50 anos a mais do que eu. E você percebe que isso foi uma grande sacada para mim anos depois. Eu falei, caramba, houve essa evolução. E a gente está tratando o ensino jurídico com este olhar. Sim. De antigamente. Eu entendo que é fundamental e percebo que os alunos têm um déficit de princípios básicos de direito, né? A gente nota isso, mas ele tem que ter isso, mas evidentemente tem que estar aliado a esse contato, essas questões práticas efetivamente, qualquer que seja a ferramenta que ele vai utilizar. Esse dinamismo que você está descrevendo para nós e colocando no Mackenzie. Né? Que é maravilhoso. O Almir está te dando os parabéns aqui, viu? Caramba. Ele está agradecendo a oportunidade. Eu que agradeço, você está nos prestigiando. Felipe, uma última questão espinhosa para você. Quando eu estava fazendo um curso sobre o ensino, o magistério jurídico, que é um curso da FGV, eles me trouxeram um conceito que eu nunca tinha imaginado, que era o conceito de que o curso em si de direito, os próprios cursos de direito tinham que adotar um viés, uma postura sobre o que eles querem daquele ensino jurídico. Por exemplo, alguns cursos direcionam a pessoa para prestar concurso, outra para advogar, e assim por diante. Ih, o Felipe saiu. Ele caiu. Vamos lá, ver se o Felipe volta. Enquanto isso, agradecendo o pessoal, mais uma vez a Liliane, aqui o Almir. O Elo Herrera. Pessoal, por favor, aproveitem que vocês estão curtindo. Coraçõezinhos aí na nossa live e... o Felipe acho que voltou. Boa. Coraçãozinhos aí, vem pessoal na nossa live e o aviãozinho, convida as pessoas para vir. Caiu, né, Felipe? Eu caí porque me ligaram, eu tentei desligar, mas não desligava e assim por diante. Acontece. Não machucou não, né? Não. Achei melhor. Nem o teu telefone, nem o teu iPhone aí machucou, né? Tá tudo certo. Achei melhor desligar e voltar, porque não dava, não voltava, não te ouvia. Acontece, é isso aí. Felipe, então eu vou voltar na pergunta. Quando eu fiz o meu curso de magistério lá pela FGV, me trouxeram um conceito que eu achei fantástico e vai de acordo com o que eu penso, que é o próprio curso de Direito tem que adotar um viés, adotar uma postura. Por exemplo, eu sou um curso de Direito que quero aprovar alunos para passar na magistratura. Eu sou um curso de Direito, não, quero formar advogados. O que você acha disso? Não, eu acho. Existe isso no Brasil, de verdade? Existe o MECPED, que o curso tem uma formação, que tem uma cara, que ele se propõe a dizer quem ele quer formar como egresso, o que ele quer fazer, e a maioria das faculdades fala assim, queremos formar uma pessoa mais para empresarial, mas na vida real, isso não se traduz na matriz curricular, na maioria dos casos que eu avaliei. E por isso que eu acho importante você dizer, assim, eu vejo hoje claramente alguns cursos aqui, eu falo na minha realidade aqui em São Paulo, mais voltados para determinadas áreas. Por exemplo, o curso da GV é em período integral. Então você estuda manhã e tarde. Dificilmente você vai conseguir fazer um estágio num grande escritório de advocacia, porque as pessoas vão falar, bom, afinal de contas, você não vai vir à tarde? E aí, isso existe um gap, né? Você tem um curso que é em período integral. Em compensação, eles têm um foco em preparar, talvez, CEOs de grandes empresas, que têm uma formação jurídica também. A GV sempre teve uma ligação, tinha um MBA deles que era muito bom, que chamava One MBA, que fazia essa formação de CEOs de grandes empresas e tal. Mas, se você for olhar
a formação de mercado, de pessoas que advogam. Sabe aquele anuário da advocacia que sai? Anuário da advocacia. Anuário, se você olhar, saiu assim: os sócios dos maiores escritórios de advocacia do Brasil são de quais faculdades? E aí você vai olhar, em primeiro lugar é Mackenzie, em segundo lugar a PUC, é esse tipo de coisa. São pessoas que formam a pessoa para o mercado, para advogar, para ter isso. Aí você vê a USP um pouco depois, acho que ela está em terceiro ou quarto lugar, mas por quê? Porque eles focaram muito na esfera de políticas públicas, na esfera do público, às vezes até concurso, não significa que GV, Mackenzie e USP e PUC não preparem as pessoas para concurso público, mas eu percebo que existe um foco na USP dentro das políticas públicas e dentro da esfera do público. Talvez até como uma função afeta a sua natureza de instituição pública. De ser uma instituição pública. Agora o Mackenzie não, ele foca você no que você quer fazer na advocacia, de como você vai advogar, de como você vai construir o seu escritório. A gente tem aula de empreendedorismo para construir o escritório, empreendedorismo para advocacia. Aliás, a gente tem uma sala de empreendedorismo para o direito que trabalha com design thinking. Em todas as paredes você pode escrever. Então a sala inteira tem vidro assim. A gente pegou essa sala depois. Quando eu estava na direção, a gente construiu essas salas e a reitoria na época construiu. Todas as unidades do Mackenzie tem, e você trabalha escrevendo nas paredes. Tem double surround sound, assim, você pode mudar. Aliás, eu dou aula, eu aumento o som no meu relógio, eu coloco música, eu coloco na Apple TV, eu coloco filme. Eu posso colocar, tem duas TVs, uma na frente e outra no fundo da sala. Eu posso colocar duas coisas diferentes e fazer duas atividades. A sala inteira se mexe, todas as cadeiras se mexem. Então, acho todas que as salas de aula? Todas as salas de aula? A Aparecida está falando verdade pura. Ela foi nossa aluna e ela viu o que é essa. É muito legal, tudo numa sala. E essa sala de empreendedorismo é muito legal, mesmo. Essa foi meu grande propósito foi fazer com que os advogados se percebessem empreendedores. Na verdade, os advogados são grandes empreendedores. Porque a maioria nem sabe disso, mas sai da faculdade, comprava um computador, né? Hoje é o laptop que cabe debaixo do braço, mas era um computador, uma salinha, e o cara pronto, sentava e começava, e tudo intuitivamente, a prospecção de clientes era intuitiva, a administração do escritório era intuitiva, às vezes, claro, quem trabalhou em algum escritório como nós tivemos a oportunidade, sai com alguma bagagem. Mas sim, não é a realidade da grande maioria. Sim. Essa foi uma grande preocupação minha do Enchendo a Banca nesse aspecto. Mas assim, tem tanta coisa. Eu no meu curso não posso dar tudo isso. Bem que eu gostaria. Porque eu tenho o mesmo eu acredito no nicho e no super nicho. Quando eu falo para as pessoas, quando eu falo para o aluno, que fala assim, você tem que escolher um nicho. Aí o cara fica assim, vá. Mas precisa mesmo. Mas eu vou abrir mão? Não é abrir mão. Necessariamente é você só se colocar como um especialista naquela área. A pessoa tem tão importante hoje. A pessoa tem medo de focar naquela coisa que é essencial. Eu faço uma analogia com meus alunos que eu acho interessantíssimo. Como eu falei, sou de Santos, amo a minha cidade, e lá tem a Rua do Café. E lá você tinha tem a Bolsa do Café, mas antigamente a Bolsa funcionava. E você via você via o preço do café pautado pela Bolsa do Café ali, se tinha um pregão. E afinal de contas, depois você tinha o escoamento do café pelo Porto de Santos, todo mundo jogava aquele café torrado naquela rua, aquela coisa bucólica de Santos mesmo. E, puxa vida, o café era vendido por saca e era um commodity. Então todo mundo vendia o café por commodity, era aquilo, era uma saca. Quantas sacas? 5 sacas X. O que leva você a pagar $75 num café que saiu do cocô do gato da Malásia no Starbucks de Nova York? $75 uma xícara de café. A pessoa quer viver uma experiência, é uma história contada, é uma coisa diferente da mesmice, do generalismo, da coisa rasteira. Então, aquela coisa do pessoal que tem a saca do café
geral, que não tem nada, é um monte de grão. Quando a pessoa tem alguma coisa a agregar, uma coisa diferente das outras, ela efetivamente vai ter um lugar ao sol. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acredito 110% nisso. É por isso que você tem um lugar ao sol, né, Felipe? Obrigado. Porque você se destacou e pela breve história que você se focou naquele objetivo da vida acadêmica e foi para cima. Fez tudo o que era possível e o que alguns diriam impossível, né? Eu sou apaixonado. Quem diria um brasileiro permeando as mais importantes faculdades de direito do mundo, né? E Cara, se espelhando e trazendo essa experiência para cá. Tem duas histórias assim muito legais que marcaram a minha vida. Quando eu fui, o professor me ajudou bastante, eu falo sempre isso no meu mestrado, o Celso Bastos e a Maria Garcia, eles escreveram, o Celso Bastos escreveu carta de recomendação e eu fui para Harvard, fiquei com o Richard Parker, depois fui para Nova York, fiquei com o Norman Dorsey. Isso mudou minha maneira de entender o ensino, mudou minha maneira de pensar academicamente. E eu queria que minhas alunos tivessem essa oportunidade, por isso eu tento todos os dias passar esse conceito para eles. Mas quando eu fui encontrar meu professor no Harvard Club, eu perguntei assim para o cara, posso entrar? E o cara falou, não, não pode. E eu falei, por que não? Porque você é estudante, você não é sócio e tal. Mas eu tô carteirinha da biblioteca de Harvard. Mas escuta, você não é sócio. Você tem que ser sócio do Harvard Club. Não basta ser de Harvard, você tem que ser sócio do Harvard Club e você não é sócio, portanto não entra. Aí eu falei, mas eu posso pelo menos entregar para ele um papel? Não. E eu fiquei com aquele bode, né? Aquela coisa, o cara foi barrado na entrada. Né? E aí, quando eu voltei lá em 2018 para coordenar um curso no Harvard Club de Nova York, eu entrei pela porta, olhei aquele lugar e me receberam e falaram, oi professor, tal, o seu curso vai acontecer nessas salas, tal. Estávamos aguardando o senhor, então eu fiquei pensando, mãe, olha só, estou coordenando o curso em Harvard, eu nunca imaginei isso na minha vida, foi uma coisa assim, quer dizer, eu sonhava com isso a minha vida toda, eu persegui isso, mas em 2018 eu pensei, putz, novembro de 2018, eu pensei, eu cheguei. E no final de 2019, quando eu e o Ismano, que foi a pessoa que me ligou, inclusive agora, quando caiu a ligação, o Ismano, que é o diretor da Faculdade de Direito Mackenzie, a gente fechou o ano de Yale, palestrando em Yale. Assim, gente, o que eu queria dizer para vocês, vale a pena sonhar, vale a pena lutar por isso, vale a pena ir atrás. Você é motivo de orgulho para mim aqui também, viu? Porque realmente... Porque eu vou falar uma coisa, as pessoas... É muito engraçado, nós dois somos de Santos, e eu e o Felipe, nós nos conhecemos quando nós fomos nos alistar no Exército, Felipe. É verdade. Que coisa mais maluca. E depois a gente nunca, não, nossos pais se conheciam, a gente não se conhecia, e nós fomos nos alistar no Exército juntos, né? É verdade. E vamos dar aquele jeito para não servir, né, Felipe? A gente foi ali vamos dar aquele jeito para não servir. Foi dispensado por excesso de contingência. Vamos lá, cara, e assim, e depois a gente se encontrou muitas vezes e eu tô tendo uma alegria. Porque esse cara foi com 17 anos, hein? Sim. Muito tempo. Foi bastante tempo, hein? A Michelle foi me orientando, é coordenadora de pesquisa do Mackenzie hoje. Obrigado, Michelle, pelo carinho. E o Rogério Cury. Rogério Cury é nosso conselheiro estadual da OAB, é um cara queridíssimo. Incrível. O pessoal está tecendo elogios, os seus alunos, os seus companheiros. E eu também, porque... então é uma grande alegria poder ter você e saber que é uma luz no fim do túnel. O Almir que esteve aqui, uma vez eu falei lá no Movimento Raiz, a gente quer resgatar os principais valores da advocacia que a gente entende que andaram meio perdidos, né, Felipe? E eu falei, mas, Almir, a gente tem que começar a discutir ensino jurídico, senão nós vamos enxugar gelo. Vamos enxugar gelo, senão consumir mensagem. E eu estou muito, muito feliz que tem alguém como você que tá olhando para isso, né?
Quem sabe não, esteja num Ministério da Educação para a gente poder. Mas, Felipe, eu queria saber, eu queria falar o seguinte: se você precisar contar comigo para contribuir com o ensino jurídico, com essa mudança, pode contar comigo no que você precisar, cara. Se for para lavar o chão da sala interativa aí, pode contar comigo. Você vai estar no meu evento, meu amigo, sobre a discussão do ensino jurídico, a gente vai discutir isso juntos. Eu estou vendo o Cadu é um dos principais avaliadores do INEP, uma alegria ele estar aqui conosco também. O Henrique, todo o pessoal aqui, é uma alegria mesmo ver muita gente que eu respeito demais, um monte de amigas e amigos que vieram aqui hoje ver a gente. Brena, você vai fazer parte comigo desse evento e a gente vai discutir em alto nível o nosso paradigma. O Fabiano PTA, o motor também, um cara incrível. Show, que maravilha. Porque nós temos que fazer isso e tem que partir do meio acadêmico. Vamos fazer isso juntos. Cara, essa semana eu termino de envelopar esse evento aí, a gente vai trocar ideias. Legal. Felipe, 19h31, eu quero te agradecer mais uma vez, mas antes de a gente se despedir, eu quero que você deixe aí um recado final, o que você quiser. Cara, essa é a parte mais difícil, né? Porque tem um monte de coisas que eu gostaria de deixar... E entre elas, eu queria dizer que algumas pessoas falaram para mim: nossa, mas você, aquela coisa, você vai ser professor, você é professor, você trabalha em outra coisa, etc. Eu me sinto muito realizado com tudo que eu fiz e eu tenho duas coisas que eu queria compartilhar sobre isso. A primeira eu acredito que as novas gerações de direito, elas têm que ser melhores do que a nossa, Breno. E porque a humanidade tem que evoluir. Então, nós, como educadores, como professores, como treinadores, a gente tem um papel essencial nessa formação e eles têm que ser melhores do que a gente. Olha só que privilégio a gente tem de treinar pessoas que vão ser melhores que a gente. Essa é a verdadeira missão do professor, do educador. Você tem que treinar pessoas que vão ser melhores que você. Eu gostaria de deixar isso. Essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito, é isso que eu me encontrei, é isso que eu vou fazer. Gostei muito. Gostei muito do nosso papo e eu concordo com você. Porque a gente tem mesmo que fazer desse mundo melhor. Isso. Se a gente tiver a oportunidade de transmitir essa centelha, né? Essa fagulha de vontade de que as pessoas se superem e melhorem e sejam mesmo melhor do que nós, é uma alegria, porque essa é a verdadeira evolução e o nosso meio jurídico, ele está meio engripado, né? Meio engessado, está precisando tirar o pó e colocar um pouco de óleo nessa engrenagem para a gente ir para o século XXI, né, Felipe? Vamos juntos. Meu amigo, mais uma vez, imensamente agradecido. E pode contar comigo para o que você precisar, seja para a melhoria do ensino jurídico, seja para qualquer outra coisa, porque é um imenso prazer a gente poder contribuir com alguém que realmente tem um propósito como o nosso. E é o seu caso em relação a mim. Eu fiquei muito feliz aqui do nosso bate-papo. Uma excelente semana para todos que nos assistiram, principalmente para você, meu amigo. Olha, pessoal, e vamos aproveitar essas ideias do Felipe, vamos botar em prática em todos os cursos jurídicos do Brasil. Obrigado de coração pelo convite, meu irmão. Muito obrigado por tudo e a gente trabalha em conjunto aí. Um abraço Valeu. a todas e todos que estão aqui. Beijo especial. Tchau, Felipão. Obrigadão. Tchau, obrigado. Bom, acabou a live de hoje, pessoal, e fica a reflexão que o Felipe deixou. Vamos tornar as pessoas melhores, ainda melhores, os nossos alunos, os nossos mentorados, melhores do que nós somos. Uma excelente semana para todos vocês e um forte abraço.